eu chamei essas mulheres essa semana para mostrarem como elas mudaram a vida delas. Tá bom? Deixa eu chamar agora a Elisiane. Elisiane, cadê você? Aqui. Recebeu aí o convite, Elisiane? Oi, Lu. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ai, que honra estar aqui. Que coisa boa. Que delícia, né? Sim, Verdade. sim. Tá muito bom. Então, Elisiane, eu agradeço de tu estar aqui. Eu que tenho muita gratidão por ti. A Elisiane é uma pessoa que a gente se conhece há muito tempo. Ela faz anos que ela está sempre do meu lado, sempre pedindo um socorrinho. E foi muito legal que agora eu entrei nessa fase diferente, né? Que eu não trabalho específico como psicóloga. E que eu decidi trabalhar com desenvolvimento pessoal no digital. E nessa fase ela também me acompanha. Sempre, então, né, Lu? Sempre, né? Sempre. Então eu vou te perguntar dessa fase agora, mas quando tiver alguma situação que tu quiser falar de mais tempo atrás, tranquilo, tá? Já que a nossa caminhada é longa. É verdade. Como que tava, Elisiane, a tua vida quando a gente se reencontrou e eu falei sobre o curso Descobrindo o Melhor de Mim para você? Sei me descobrir. Eu tava com muitas dúvidas, né, Lu? Eu recém tinha entrado para advocacia, né? Porque antes eu era só assistente jurídico. Eu estava como advogada e eu estava com muitas dúvidas, né? Se era isso realmente que eu queria, né? Então, no Descobrindo foi maravilhoso porque estava dentro de mim toda aquela dúvida, né, Lu? Como você falou, para buscar, para fazer, para ponderar, para ver, fazer os exercícios. Os exercícios foram muito bons no Descobrindo. Os exercícios que você passa, né, pra gente. De alguns pontos que a gente está em dúvida, né, sobre nós. Né? Então, foi assim, mudou. Na verdade, eu acabei saindo de novo da zona de conforto e buscando outras coisas, né? Uma coisa que tu falou que eu acho muito interessante e que foi por isso que eu coloquei esse nome no curso, porque a gente descobre tudo que está dentro da gente. Que a gente já está dentro da gente. Realmente. Eu como tinha parado um tempo com a psicologia, eu achava que era como se tivesse esvaído todo o meu conhecimento. Isso. E quando eu dei o primeiro passo de decidir voltar a trabalhar com a psicologia, que eu comecei assim a abrir os livros e assistir lives, fazer alguns cursos, meu Deus, aquilo reacendeu dentro de mim. Eu percebi que estava tudo ali dentro de mim e eu fui redescobrindo, né? Claro que tem coisas no Descobrindo que tipo, a psicologia eu sabia que eu tinha, mas tem muita coisa aí que a gente pode, que a gente não, que a gente não sabe.
principalmente o potencial que a gente tem, entendeu? Às vezes a gente fica escondido atrás do medo, porque a minha dificuldade maior sempre foi o medo, né? O medo do que os outros vão dizer, o medo do que vai acontecer, né? Mas no descobrindo eu vi que realmente eu estava em dúvida no decorrer, desde que eu te conheci em 2013, né? Pouco tempo. Onde foi o tratamento psicológico e para mim funcionou muito porque você não usava muito a psicologia e sim a psicoterapia, né, Lu? Usava outros métodos, que foi o que resolveu, que me tirou do 80, levou do 8, me levou para 80 e depois a gente foi tentando equilibrar, né, tudo isso. Sim, sim. Né? Que a terapia faz isso, né? Quando a pessoa entra num tratamento psicológico, ela não sabe tal situação, lidar com tal situação da vida. Quando eu abro as portas da solução, que a pessoa percebe o que ela deve fazer, ela realmente vai lá para o outro lado. Muitas vezes a pessoa que é muito calma, ela começa a ter, assim, às vezes ela acaba sendo até mal educada, um pouco grosseira, porque ela vai lá para o outro lado, porque ela aprende que ela não pode ser aquela pessoa que engole tudo. E aí depois a gente vai ajustando, né? E assim, através do descobrindo também, Lu, o que eu descobri, assim, muito que eu engolia muita coisa. Eu não conseguia me expressar. Hoje, o que eu não gosto, eu falo. Né? Preciso aprender agora a não ser tão grossa, né? Vamos ajustar isso aí. Vamos ter que ajustar. Mas onde fez, como você me falou em relação assim a relacionamentos, tanto familiar como todo tipo de relacionamentos, né? Um casamento, com filho. Então eu descobri também que eu poderia também deixar-me ser cuidado um pouco, porque antes eu não deixava isso. Eu só queria saber de cuidar e acabava sufocando, né? Em volta de mim. Sim. E isso teve uma das lives que eu falei bastante sobre isso. Que as pessoas, elas querem agradar a mulher, muitas vezes ela quer agradar e ela sufoca. E é isso que ela faz com que as pessoas se afastem, que o namorado, o noivo, o marido, se afaste, por causa desse tanto amor que ela tem e muita carência, né? Muitas vezes até não é tanto amor, né? Porque o amor é diferente. O amor, ele é leve. É mais um apego mesmo. É mais o medo de perder, o medo de não estar fazendo do jeito que as pessoas querem, né? Mas não é bem assim. Daí se torna um amor egoísta, né? Sim, não sim. Um amor leve. Sim, porque é o amor próprio por não querer perder aquele sentimento, né? Isso. Tá. E aí, Elisiane, por que tu decidiu, quando eu te falei sobre o curso, né, sobre o método Descobrindo Melhor de Mim, o que te motivou a dar um basta em tudo que tu estava passando e resolveu fazer? Na realidade, eu estava quase entrando no 8 de novo, né, Lu? Estava lá, porque, assim, como eu falo assim que eu sou uma depressiva tratada. Eu tenho que estar sempre me policiando, eu tenho sempre que estar me vigiando. Então, e às vezes o estresse, e a gente passou aí essa pandemia, que para nós, e quando eu passei no exame da ordem para ser advogada, começou a pandemia. Então foi tudo diferente, né? O serviço que eu fazia, que era na área administrativa, fechou, que nós trabalhamos com o INSS, né? Então fechou, as audiências pararam, tudo, então a gente ficamos perdidos, né, Lu? Todo mundo ficou meio perdido. Sim. Então, e daí ali começou a surgir, no início não era tanto, mas esse ano para mim foi mais pesado. Esse ano parece que a gente
viu que as coisas iam demorar mais, que esse ano não ia se resolver nada, principalmente na nossa área, que agora eles estão começando a ter audiência, agora que está tendo atendimento presencial, né? Muito poucos, inclusive, não tem todos. Não voltou ao normal ainda, né? Eu acredito que nem vai voltar ao normal. Então eu entrei em dúvida, né? Eu entrei em dúvida se era isso que eu queria. Daí no meu decorrer dos meus tratamentos com a psicologia, eu comecei indo a fazer cursos também. Fiz cursos na área terapêutica, né? Fiz curso de constelação, fiz curso de reiki, para me conhecendo. Quando você veio com o Descobrindo, eu já não queria mais nada, sabe? Não queria saber das terapias, não. Parece que para mim nada estava valendo. Eu tinha todas as ferramentas, mas eu não estava conseguindo usar elas, né? E isso mostra que é uma coisa muito interna mesmo, né, Elisiane? Sim. Que tu tinha as técnicas, tu poderia fazer, mas tu não tinha coragem de dar o primeiro passo, né? Estava assim meio... até meio duvidando, na realidade, né, Lu? Mas e como sempre, quando você me mandou mensagem, falando, a gente conversando, eu falei assim, nossa, era tudo isso que eu precisava, né? E a gente começou os encontros, foi maravilhoso, né? Nossa, hoje ainda eu retomo, quando eu tenho alguma dúvida, eu retomo em algumas coisas que eu gravei, que ficou legal. Agora que o seu gravado fica lá para você retornar para ver o que fazer, né? Se você esquecer. Então, eu até, para quem fez ao vivo, eu nem falei com a equipe sobre isso, tenho que conversar. Mas eu quero fazer um valor bem em conta para quem é distribuidora do online, mas ao vivo, né, não no gravado. Eu quero fazer um valor bem legal para vocês, porque o vivo tem é gostoso, né? Porque a gente troca mais energia. Assim. Sim. Mas o gravado tem o seu valor de tu poder refazer quantas vezes tu quiser. Porque, assim, quando a gente faz um curso, qualquer curso, tu tá com um amadurecimento número 1. Sim. O curso, quando tu acaba, tu tá com um amadurecimento lá número 5. Mas quando tu estava nas primeiras aulas, tu estava lá embaixo, lá no 1, isso. 2, né? E quando, imagina tu fazer aquela primeira aula, tu estando no número 5, né? No nível 5. Sim. Tu vai aprender muito mais. Você vai estar mais atenta, porque você vai buscar só o que você esqueceu, né? Sim. Então, tu vai estar mais amadurecida. Eu acho ótimo gravado. Eu tinha muito preconceito. Eu gosto do gravado. Eu tinha muito preconceito. E aí, com a pandemia, que eu comecei a fazer cursos online, meu Deus, eu sou muito apaixonada. Tanto é que eu decidi fazer o meu gravado. Porque a gente alcança muito mais pessoas. Sim, é verdade. Né? Tem muitas pessoas que quiseram fazer, teve gente que começou no online pelo Zoom, ao vivo, né? E teve que desistir. Sim. Não conseguiu conciliar, né? Não conseguiu conciliar. E o gravado só na hora que tu consegue, né? E no início do gravado, as pessoas, eu vi assim a necessidade das pessoas terem esse contato comigo. E aí eu decidi mesclar. Sim, a pessoa faz o curso no gravado, e aí eu tenho alguns encontros que eu acrescentei ao vivo para ter esse enriquecimento
da energia, mas da pessoa. O encontro presencial com a Lu é maravilhoso. A intensidade que ela entrega, assim, nossa, é... Obrigada. Até matou a minha saudade dos presenciais que eu tinha, né? Que foram, assim, 4 anos, né, de presencial. Muito bom, né? Sim. E eu sinto saudade, assim, da época que eu atendia, porque tu recebe muito amor. A gente dá muito pro cliente, né? Mas a gente recebe muito carinho. E eu, como sou apaixonada por um cuidado, então era Imagina, né? Imagina se não. É bom, né? Isso é muito bom. Verdade. Tá. E o que aconteceu depois que tu fez o Descobrindo? Eu quero que tu fale, assim, algo mais real, mais palpável. Real? O que tu vê, assim, que teve de diferente? Real mesmo foi na minha vida profissional. Aí eu assumi realmente a profissão, né, que eu escolhi. Estou tentando agora implantar as terapias junto com o atendimento da advocacia, que hoje nós temos o direito sistêmico, né? Então eu estou tentando a não deixar de lado, né? Os dois podem caminhar junto. E eu voltei a atender, voltei para o meu escritório, atender o escritório de Boa Vista. Inclusive, eu estou aqui. Fazia tempo que eu não vinha. Eu descobri, né? Na realidade, descobri não. Junto com ele estava dentro de mim, só que eu tinha deixado ele de lado, por como você disse ali, por diversas dores que eu passei aqui, onde eu estou hoje, eu tinha deixado ele de lado. Sim, inclusive a terapia, quando tu começou, tu estava saindo daí, né? Sim, eu tinha saído daqui. Com todas as dores. Me citou um pouquinho, até para as pessoas que estão assistindo entenderem o que aconteceu que fez com que tu saísse de Boa Vista e fosse para Cascavel, que era onde eu morava. Quando o meu marido faleceu. Eu fui para Boa Vista, mas antes eu já estava numa depressão bem forte, né? E fazia 4 anos que eu estava em depressão assim profunda, né? Cheguei até a ser internada, né? Quando eu comecei a te atender na psicologia, fazia pouquinho tempo que tu tinha saído, né? Não, eu estava ainda, eu estava à base de remédio, né? Não, eu digo da hospitalização. Sim, fazia 6 meses. 6 meses do internamento. Fazia 6 meses. Internamento psiquiátrico, né? Sim, sim. Por causa fui, na realidade, por causa que eu tentei suicídio, né? Então, quando eu saí daqui, existiam essas dores, né? Sim. A dor final foi essa, mas foram vários fatores, né? Que as dores emocionais se transformaram no corpo, tudo, né? E com os atendimentos seu, a gente descobriu tudo isso, né? Foi... Na época também, quando a gente começou, eu estava com ele indicativo que eu não conseguia fazer o exame, né, da ordem, né? Da ordem, sim. Até a psiquiatra não autorizava eu fazer, né? Sim, porque era muita pressão, já que tu estava num momento que não era para ter pressão, já tinha pressão suficiente. Isso, Até a presença já era. Isso. E esse passarinho é na casa da tua mãe? É aqui. Tá ouvindo ele? É o Edu. É o nosso Edu. E ele tá tão feliz, né? Vai chover. Ou é a nossa conversa? Pode ser também, é verdade. O passarinho, muitas vezes, eles eles escutam o barulho e eles respondem, né? Ainda mais em voz.
Uhum. E, Elisiane, tu recomenda, então, Claro. o... 1000 vezes. o... Recomendo Descobrindo 1000 vezes. E depois nós temos ainda a energia do dinheiro, né? Sim, 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 tem o curso da energia do dinheiro. A É. energia do dinheiro, Elisiane, eu tô dando como bônus agora no Ai, Descobrindo que gravar. delícia! Que delícia. Aham, aham. Tá. Eu gravei ele também e eu dou como bônus. Então, eu dou o bônus do... Eu dou afirmações positivas em áudio, que é uma coisa que facilita para a pessoa Uhum. escutar diversas vezes, né, no dia. E, e a energia do dinheiro. Que E o bom. curso da energia. Então, Uhum. só para finalizar aquela pergunta que você fez para mim, o que eu descobri, fez concretamente, né? Depois que eu terminei o curso, foi essa mudança. Aí eu voltei para cá. Voltei para cá Para e Boa Vida. voltei para atender em Boa Vista, no meu escritório aqui, que eu tenho junto com a minha irmã e mais uma sócia, né? Então eu tô Uhum. vindo umas 2 semanas no mês eu fico aqui, E cuidando do escritório aqui. E o aí em outro Boa meu Vista o outro é um escritório bem rentoso, né, Elisiane? sim, aqui E tu sim. estava deixando De isso de lado. lado. Tava deixando de lado. Boa Vista hoje, Eu- ele sempre me trouxe dinheiro, entendeu? E eu tinha deixado ele de lado. Então eu Uhum. vim descobrir ele de novo. Porque E era. aqui na realidade o escritório de Boa Vista é a nossa matriz, né? Ele começou aqui, Uhum. Sim, eu lembro disso. É, junto faz com a minha muitos anos, irmã. né? O ano passado fez 20 anos Nossa. com a minha irmã. E tu deixando de lado essa renda Sim. tão importante. Daí a minha irmã cuidava aqui, e aí foi uma mudança até para ela, tá? Não é só a mim, mas o pessoal em volta também acaba mudando. E a minha irmã também, ela acabou indo morar para Toledo e lá onde eu moro, né? Que a minha residência é Uhum. Toledo, né? Que em Boa Vista é a residência da minha mãe. Eu já saí daqui já faz 10 anos. Então eu retornei. Não foi fácil, tá, Lu, retornar. Tá sendo desafiador, mas como eu decidi descobrir tudo isso, né? Que a Uhum. gente acaba mudando a vida da gente de novo, né? E isso tu fez depois do descobrindo, né? Sim, Então, tu te sentiu mais fortalecida para isso? sim, sim. Bem mais. Bem mais. Resolveu criar a tua vida e não deixar a É, vida correr. não, isso mesmo. E até pelo fato que o escritório aqui de Boa Vista era antes, no início, quem cuidava mais era eu. A Elisângela morava em Cascavel e eu morava aqui, eu que cuidava dele. Então ele era mais meu do que dela. Meu Deus. Eu que ficava aqui, entendeu? Então, para mim, para o retorno, até que a gente fez um atendimento presencial, presencial não, só nós duas, depois do Só as Descobrindo, que duas, aham. você fez um. Como é que é igual esse que você vai falar, vai dar de. Como é que eu. Agora eu esqueci a palavra. O apoio, É, né? O apoio. eu chamo de mentoria. Isso, a Então, mentoria. sessões individuais, né? Foi Isso. depois daquela sessão individual que a gente fez que tu decidiu, foi isso? Sim, foi, depois dessa. Lembra que ainda te chamei, porque eu tava. Aí, então, depois dessa foi que realmente eu comecei a mudar a chavinha, mudar o pensamento, porque eu tava voltando para as dores. Para aquelas dores que eu deixei aqui. Eu tava voltando para elas. Sim. Mas aí, com o teu apoio, a tua mentoria, que você falou, não, você está voltando diferente para lá, você não está voltando igual, né? Sim, é outra mulher, é outra situação, e isso é uma coisa interessante que tu trouxe, porque quando a gente não tem apoio, quando a gente não procura um apoio, a gente retorna em situações como se tivesse aquela mentalidade antiga, aquele Sim. pensamento, porque o inconsciente da gente, ele não tem data, né? Não.
Então, ele é como se tu não tivesse vivido tudo o que tu já viveu. Sim. Tu não tivesse aprendido tudo que tu aprendeu. Então, com aquele encontro individual que a gente fez, foi decisivo. Foi decisivo para a mudança, entendeu? Para me entender essa nova mudança. Porque antes eu estava entendendo que eu ia voltar para todas aquelas dores que eu tinha deixado aqui. Que até na realidade você até vou fazer vou falar aqui que você falou para mim, Lisiane, chega lá e faça uma limpeza. Faça uma limpeza no escritório. E aquilo para mim assim foi tão mágico, aquela limpeza, que até hoje que foram documentos que eu arquivava, e hoje na realidade está sendo tudo digital. Hoje nós não precisamos guardar tanto papel. E no início do escritório tinha que guardar papel, porque tinha aquela lei que tinha que deixar arquivado 5, 10 anos. Então aquela energia toda estava parada lá. Sim. Uma energia muito parada. Então, assim, ainda estou fazendo algumas limpezas, tudo, mas eu precisava fazer aquilo. Alguns documentos, algumas coisas pessoais também. Minhas, todas pessoais, estava ali. Hoje eu mandei para a luz, hoje eu queimei. Hoje não precisava, entendeu? Sim. E fez aquela cura, né, dessa energia que estava ali. Sim. Né? E a queima de documentos, queima de carta, é muito significativo. Sim. Né? Porque tu termina com aquilo que estava te machucando. Verdade. Né? É muito. Como é que eu posso dizer? Restaurador. Muito restaurador. Onde te restaura uma coisa que você estava precisando, né? E assim, hoje nós estamos hoje daí, também, através disso, eu mexi com as meninas, né, as minhas sócias, que de toda essa minha trajetória, elas que me seguraram forte ali no escritório, de ficar ali 5, 6 anos praticamente sobrevivendo. Eu não vivia, né? Porque a base de remédio a gente não vive, a gente sobrevive, né? E eu agitei elas e entramos para a era digital. Depois de todo o curso do Descobrindo, eu acabei entrando para a era digital com o escritório digital, né? A gente montou o nosso escritório digital. Daí eu estava no Instagram, no Face, né? Com o escritório. E com o site, né? Então, e isso tudo é o que vai ficar. Isso tudo depois do Descobrindo, sabe? A gente acabou fazendo tudo isso. E ainda, como o escritório aqui de Boa Vista fez 20 anos, né? Nós estamos com um projeto para o ano que vem reformular o escritório. Fazer um escritório bem legal aí para a gente honrar o primeiro escritório, né? A gente tem que honrar, né? O primeiro escritório. A gente esquece que a gente tem que honrar o que veio primeiro, né? Sim. Muito importante isso. Você honrar o escritório que veio primeiro, honrar tudo que veio primeiro na sua vida, né? Sim, mas você pode modificá-lo, você não precisa ficar parado ali, né? Você pode modificar. Você pode descobrir, né? Que você pode mais. Sim, né? E tu acha, Elisiane, que depois de tudo isso a tua vida ficou mais leve, que é né, o meu slogan, assim, é o que eu falo, que eu ajudo mulheres a viver mais leve. Tu acha que é verdadeiro isso? Lu, só que eu digo uma coisa pra você, vou falar assim do meu coração. Nenhuma mudança, ela é leve, tá? Toda mudança exige a você dar o primeiro passo, e ela fica, no início, ela fica pesada, muito pesada. Tem conflito, tem
conflito sim, familiar, tem conflito em relacionamento com amigos, existem conflitos, entende? Então, sim. toda Não é mudança... é um processo. Não é um mar de rosas, não. Mas é quando você começa a compreender que essa mudança está sendo importante para você, ela fica mais leve, sim. Você consegue ver a vida de outra forma. Porque nós carregamos umas crenças dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, que é aquela de antigamente, que tudo tinha que ser doído, tudo tinha que ter dor. Sim. Mas tá tudo bem, é o que eles tinham para dar pra gente, né? Então a gente tem que agradecer e honrar eles, mas você pode fazer diferente, né? Você pode ser leve, você pode agradecer todo dia do que você tem, né? Então é assim. E assim, no Descobrindo também, eu descobri muito que eu precisava modificar a minha vida financeira. Daí, junto também com a energia do dinheiro, com o curso da energia do dinheiro, nossa, eu mudei muito. Eu me lembro que era. Mas eu preciso mudar mais. Foi um desafio. Sempre foi um desafio, assim, para ti a questão financeira, né? Sempre. Sempre. Ai, alguém, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para Elisiane. Posso abrir para pergunta? Pode sim, pode sim. Mandar um abraço para minhas irmãs que estão me assistindo, para a Grazi. A Grazi é aí de Mariscal, acho que ela mora. É minha colega de faculdade, a gente se formou junto. Que legal. A Grazi também foi para a área terapêutica, ela é consteladora também. Que legal. Direito sistêmico também. Eu acho muito lindo o direito ter usado, porque o direito ele lida com família, com pessoas, e usar a terapia junto, meu Deus, eu acho assim encantador. Quando eu fazia a faculdade de psicologia, que eu tive acesso e teve colegas que já foram trabalhar na área jurídica, eu achei muito lindo, porque eu não tinha conhecimento disso. É um processo mais leve, sabe? Porque é fácil você ter o conflito ali, levar para o juiz tal, para resolver, que muitas vezes não resolve, muitas vezes fica muito pior, né? É triste com aquilo que foi acordado, né? E com a resolução de conflito, com a justiça restaurativa, você leva mais amor para aquelas pessoas que estão ali. Porque você está lidando com a dor delas. Você está lidando com a dor de uma perda de um familiar, quando tem um inventário, né? O divórcio, então, a ação de alimentos. Então, é uma forma mais amorosa de levar o direito. Né? Sim. Então, tá. Já que não teve pergunta, eu vou... Claro que eu não sei te tirar. Eu acho que tu sai, aí tu sai pelo xizinho e eu vou falar mais um pouquinho, mas antes disso, eu quero te agradecer enormemente. Fico muito feliz de ver todo o teu processo, todo o teu progresso. Amei saber o quanto tu acolheu novamente Boa Vista, né? Que voltou para casa de toda forma, né? Porque voltou a ficar esses dias que tu fica em Boa Vista, tu fica na casa da tua mãe. Até eu quero dar um abraço bem carinhoso para dar. Eu fico aqui com a mãe, né? Com a mãe, com a avó. Como diz, tô deixando agora, vou ter ser filha agora, né? Porque antes eu gostava de mandar muito, hoje eu não vou mandar mais. Hoje eu deixo para ela. Quem manda é ela, não sou eu. Tu tá na casa dela? Isso mesmo. Que é uma das coisas que eu falo bastante no início do curso, né, Elisiane? Essa questão porque a terapia que eu uso, ela é sistêmica também. Sim. Então, a questão da relação, do respeito,
respeito ao outro, do entender que o outro também tem dor, que o outro também tem alegria, de acordo com o que ele sente, não de acordo com o que o outro sente, né? Então, a gente tem mania de querer mandar na vida do outro, acreditar que da forma que eu penso, da forma que eu quero, que é correta, cada um tem o seu certo. Isso é verdade. Cada um tem o seu certo. E foi difícil, foi bem difícil. Está sendo ainda difícil, porque a gente vem de uma origem aí que a mulherada manda, sabe? Mas a gente vai deixando ficar mais leve. Vai aprendendo, né? Isso mesmo. Verdade. E o próprio descobrindo o melhor de mim é uma coisa que vai amadurecendo dentro da pessoa. Ele mostra, né, Lu? Ele mostra, e ele mostra também que a gente, que eu senti assim que ele mostra também que a gente tem que deixar ser cuidada um pouco. Nós não vamos ser mais, não vão acreditar tanto em você, deixar de acreditar em você se você deixar as pessoas te cuidar. Sim. Então você tem que deixar. E eu não deixava, Lu, eu não deixava ninguém. E isso tem a ver com a sensação, com o sentimento de merecimento, né, Elisene? De tu entender que tu é uma pessoa importante a ponto de merecer as coisas. Sim. Porque a gente tem o costume, né, de achar que não merece as coisas. E uma das coisas que eu descobrindo o melhor de mim é fazer com que a mulher entenda que ela é merecedora. Né? A nossa cultura machista, mesmo que tenha sido muito menos que antigamente, mas ainda está muito na nossa cultura o desmerecimento da mulher. Está mesmo. E daí a gente acaba se fortalecendo, colocando uma barreira para tentar merecer alguma coisa, e daí você acaba não merecendo porque você acaba virando mandona, egoísta, né? Mas isso vem do que você falou agora, a gente tem essa barreira que acaba deixando a gente assim, não deixar a gente ser cuidada, né? Sim. Não deixar ser cuidada pela mãe, não deixar ser cuidada pelo filho, não deixar ser cuidada pelo marido. E a gente acaba não deixando. Sim. Mesmo subconsciente, porque o subconsciente da gente traz isso, né? A gente foi criada, a maioria foi criada assim, né? A ser forte. Seja forte. Sim. E uma das coisas assim, que eu gosto de trabalhar no Descobrindo, que a mulher não tem que ser forte. Verdade. Ela tem que ser amada, né? Ela tem que ser poderosa, mas nada de coisa forte, de ficar sofrendo, carregando o mundo nas costas, não. Tudo tem que ser o mais leve possível. Isso, bem leve. Tá bom, então, tu vai lá e todo mundo. Tu continua do outro lado, mas continua que eu vou fazendo, pedindo, e aí que depois eu termino a live. Mas a live não acabou aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, amada.